Olá, pessoal. Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural aqui no nosso canal do YouTube. Vocês certamente já ouviram falar em legítima defesa. Talvez tenham ouvido falar também em legítima defesa da honra. Vejam, essa tese, legítima defesa da honra, foi responsável pela absolvição de muitos homens que mataram as suas mulheres, as suas companheiras, as suas amantes, aquilo que nós chamamos hoje de feminicídio. Essa tese era levantada nos tribunais do júri pelos advogados de defesa e muitas vezes era acolhida pelos jurados. Pois bem, vamos devagar. Como é que funciona o tribunal do júri? No tribunal do júri, nós temos 7 jurados, esclarecendo que é o tribunal do júri quem julga os crimes contra a vida, né? Principalmente o homicídio. São 7 jurados. Na grande maioria das vezes, esses jurados não têm nenhuma afinidade com o direito. São pessoas leigas em direito. Então, eles estão ali mais para decidir questões de fato. Decidem questões de fato e, ao final, o juiz togado, o magistrado, aplica a sentença, que pode ser condenatória, se assim entenderem os jurados, ao menos por maioria, por 4-3, e aplica a pena. Quem faz a chamada dosimetria da pena é o juiz togado. Agora, se o tribunal entender que o réu deva ser absolvido, essa decisão é soberana. Entretanto, criou-se muita discussão em torno dessa tal legítima defesa da honra. Por quê? Porque a legítima defesa da honra, segundo o próprio Supremo Tribunal de Justiça decidiu agora, é algo que se contrapõe à Constituição da República, é algo que se contrapõe ao direito à vida, é algo que está na contramão do princípio da dignidade da pessoa humana, não é? Não se pode admitir que um fato, por exemplo, uma traição da mulher para com o homem, justifique um homicídio. Então isso vai na linha da defesa, na linha do combate à violência doméstica, na linha da defesa das mulheres. Não é porque ocorreu um fato, já exemplifiquei, uma traição, que isso justificaria ali um homicídio, um feminicídio por parte do companheiro, por parte do homem, não é? E é muito interessante isso, porque a honra é um atributo personalíssimo. Se uma mulher trai o homem, na verdade, a honra de quem que foi atingida? Da mulher ou do homem? Quem teve o comportamento eticamente reprovável, moralmente reprovável? Foi o homem ou foi a mulher? Então, nesse exemplo, não é, se a mulher cometeu uma traição, a honra dela é que foi, de alguma forma, atingida, porque ela teria aí praticado um ato antiético, um ato imoral, não é? Então, isso não justifica a honra do homem, não tem nada a ver com isso. A honra é personalíssima, não é? Então, não justifica o levantamento da tese num tribunal do júri da legítima defesa da honra, correto? Bom, quando que acontece uma legítima defesa? Quais são os chamados requisitos da legítima defesa? Olha, a legítima defesa é uma chamada excludente de antijuridicidade da conduta, ou, se quiserem, excludente de criminalidade. E ela acontece na circunstância em que alguém, para defender a si próprio, defender a terceiro, age utilizando dos meios necessários que ele tem para agir, moderadamente, diante de uma agressão que seja atual, que esteja acontecendo, ou que seja iminente, que está para acontecer. Então, aí fica caracterizada a legítima defesa. Ou seja, eu estou repelindo a uma agressão injusta, atual ou iminente,
utilizando os meios necessários para repelir essa agressão e utilizando-os moderadamente, né? Aí sim está caracterizada a chamada legítima defesa. Então vejam, onde é que isso se aplica numa situação, entre aspas, de legítima defesa da honra? É inaplicável, não é? É injustificável. Então essa tese que foi utilizada e levou muitos homens a serem absolvidos no tribunal do júri, não pode ser mais admitida. Isso foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação de arguição de descumprimento de norma fundamental. Uma ação que foi ajuizada pelo PDT, Partido Democrata Trabalhista, né? Havia uma medida liminar que tinha sido concedida pelo ministro Dias Toffoli, e essa medida liminar foi confirmada agora, né, pelo Pleno, ou seja, pelos ministros que compõem a Suprema Corte. Então, imaginando que um advogado se utilize dessa tese no tribunal do júri, e essa tese vá à votação por parte dos jurados e seja consagrada, seja procedente, seja admitida como procedente por parte dos jurados, essa decisão será nula. Um mero recurso para o Tribunal de Justiça tornará essa decisão nula. Então, deverá acontecer um outro júri. Uma outra discussão que está agora no Supremo Tribunal Federal e que deve ser decidida no próximo dia 6 de agosto, o Supremo Tribunal Federal deverá decidir em que medida os jurados podem absolver por clemência. O que significa absolver por clemência? Absolver por piedade, né? por pena, por dó. Né? Então, isso, teoricamente, é possível pelo Código de Processo Penal. Entretanto, já existe uma discussão em outros tribunais, como, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que se essa clemência não tiver nenhuma compatibilidade com as provas do processo, ela não pode ser aplicada, porque a clemência aplica-se simplesmente sem nenhuma justificativa. Nós estamos absolvendo porque ficamos com pena do réu, né? Então isso também é inaceitável e acredito que o Supremo Tribunal Federal vai acabar acolhendo a tese de outros tribunais que já não aceitam essa absolvição por clemência. E então, vocês estão gostando desse conteúdo? Esse é algo recente, essa decisão do Supremo em torno da legítima defesa da honra é uma decisão recente e em breve teremos essa outra decisão em torno dos limites dos jurados para decidir pela clemência do réu, né? Para que se dê clemência ao réu. E nós vamos acompanhar também, vamos trazer aqui, quando essa decisão for tomada, nós vamos voltar a falar sobre o tema. Esse tema é muito importante, esse tema está relacionado à dignidade da pessoa humana, está relacionado ao combate à violência doméstica, não é? Ao princípio da vida, não é? Um dos princípios fundamentais da Constituição da República é a defesa da vida, a defesa da liberdade. Não é? Então, tenho a plena certeza de que a repercussão dessa decisão será muito grande. E ela já está repercutindo aqui pelo Resenha Plural. Acompanhe aqui pelo nosso canal, deem lá o seu positivo, o seu ok, o seu like, não é? E faça a inscrição no canal Resenha Plural. Porque aqui nós tratamos de questões, de temas com conteúdo, para que você possa se enriquecer com as nossas informações, com as nossas análises. Muito obrigado e até a próxima!